Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 17/5/2023. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações, o Dia da Constituição e também o Dia Internacional contra a Homofobia. Vamos dar continuidade às nossas reflexões. Estamos refletindo vários temas importantes com a ajuda do livro 101 Coisas que Todos Deveriam Saber sobre o Catolicismo. O cristianismo propaga-se até Roma. Durante os primeiros 300 anos, o cristianismo era visto como com grande suspeita. As comunidades cristãs aumentavam, mas as pessoas que aderiam a elas corriam um grande perigo. Os fiéis normalmente faziam as suas orações em segredo. Os cristãos eram molestados e perseguidos em todo o Império Romano, onde não tinha nenhum poder político. O próprio império encontrava-se sob grande tensão, tanto externa quanto interna. Os territórios romanos estavam sob ataque de bárbaros, ao passo que internamente a aristocracia romana tornava-se cada vez mais fraca e corrupta. Sob ataque e sem grandes líderes, Roma se desintegrava. Em 312, o exército romano, estacionado na Bretanha, elegeu Constantino como o próximo imperador romano. Ele retornou a Roma, sabendo que precisaria lutar pela sua posição quando lá chegasse. Enquanto atravessava a França com seu exército, Constantino teve a visão de uma cruz. Considerando essa visão como sinal, ordenou que os soldados pintassem a palavra Cristo em letras gregas nos seus escudos. Constantino derrotou seu rival e entrou em Roma vitorioso, como novo imperador. Embora Constantino só tenha se convertido ao cristianismo muitos anos depois, pouco antes da morte. Tanto ele quanto Roma apoiaram o cristianismo oficialmente. Como autor do Edito de Milão, que permitia a liberdade de culto aos cristãos, Constantino é um personagem extremamente importante na história da Igreja. Ele também mudou a capital do Império Romano do Ocidente para Bizâncio, atualmente Istambul, e a rebatizou como Constantinopla. Essa nova Roma proporcionou ao cristianismo um novo começo. Além disso, em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicea, uma congregação de 300 bispos, que formalizou algumas das doutrinas de fé cristã. Esse acontecimento representa um ponto significativo na história, porque, a partir daquele momento, o Estado romano tornou-se oficialmente envolvido com os assuntos da Igreja. Teodósio o Grande, um líder militar que viveu de 346 a 395, foi batizado em 380, depois de adoecer e quase morrer. Último imperador a governar o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Teodósio tolerou as práticas pagãs no início do seu governo. No fim da vida, ele se tornou mais rígido, corroendo aos poucos a influência e o direito de culto pagão, até que
proscreveu as práticas pagãs completamente. Teodócio fortaleceu a unidade da Igreja ao suprimir as heresias do arianismo e do maniqueísmo em Constantinopla. Ele também ficou famoso por convocar o Segundo Concílio Geral de Constantinopla em 381, para promover a sucessão católica dentro da visão patriarca de Constantinopla, o grupo dos 5 bispos superiores na hierarquia da Igreja Ortodoxa Oriental. Um pouquinho mais de história para nós, para aprendermos ainda mais sobre a origem do cristianismo. Para aprendermos que precisamos saber, além dos ensinamentos, das práticas de Jesus, é necessário que também conhecemos a fundo como que tudo nasceu, como que tudo aconteceu. E entender essa história e conhecê-la é como se sentíssemos parte dela. É como se cada vez mais pudéssemos amar ainda mais a religião católica e saber por tantas dificuldades que passou até os dias de hoje. Porque tudo na vida sofre transformações, evoluções, até chegar o que é nos tempos de hoje. Então, pensar no catolicismo como ele se representa nos dias de hoje é querer entender como tudo veio a acontecer. Quem foram as primeiras pessoas depois de Jesus e seguindo seus apóstolos e assim tantas outras pessoas que continuaram essa missão, este caminho de levar a palavra de Deus até se tornar o que é hoje. Até se tornar tudo o que temos hoje. As nossas pastorais, grupos, movimentos, associações. Tantas outras coisas. E o nosso podcast, ele procura refletir tudo de uma maneira mais profunda. Não só falando sobre os ensinamentos de Cristo, debatendo alguns assuntos importantes, mas agora aprofundando mesmo sobre a história do catolicismo. Para que possamos ser cada vez mais cristãos firmes e conhecedores de tudo, aprendendo cada dia mais. E ouvindo essa meditação aqui de hoje, conhecendo como o cristianismo se propagou em Roma, com tantas dificuldades e tantos desafios, nós também podemos ver isso acontecer em outros países onde as pessoas que são cristãs, elas são então proibidas de propagar a sua fé, de viver a sua fé. São perseguidos, são humilhados, muitos até perdem a sua vida por querer simplesmente viver a sua fé e não ser respeitado. Por viver em um país que cria regras desumanas. Então isso se reflete nos dias atuais, em outros lugares onde as pessoas são impedidas de viver essa fé. E por isso nós devemos intensificar as nossas orações para essas pessoas, para que Cristo, nosso Senhor, possa ter misericórdia, possa acolher e possa fazer com que eles se sintam fortalecidos nessa missão, porque eles não desistem, porque eles acreditam e eles querem provar que são cristãos, querem viver a palavra de Deus na sua vida. Assim somos nós também, que cada dia mais estamos nesse caminho missionário
de levar a palavra de Deus a todos os lugares. Por isso, continue com a gente, ouvindo os nossos podcasts, aprendendo um pouco mais sobre o catolicismo, sobre todas as suas crenças, práticas, costumes e tradições. Muito importante conhecer as origens. Isso faz muito bem para a nossa vivência de caminhada cristã. Que Deus abençoe a sua quarta-feira, abençoe sempre você, sua família, que Nossa Senhora possa estar sempre com você neste mês tão bonito que nós dedicamos a ela, que possamos intensificar ainda mais as nossas orações. Paz e bem a todos. Não se esqueça de deixar sua curtida, o seu comentário e, é claro, compartilhar ajuda muito mais ainda. Vou contar com a sua ajuda para isso. Grande abraço, até nosso próximo encontro na sexta-feira.